Olá, eu sou Karina Teixeira, a Bruxarina, e esse é mais um Magia e Aromas. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se você já caminha comigo, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma semana. E vamos todos respirar fundo, porque o programa de hoje pede presença. Hoje nós vamos falar sobre Quaresma, mas não da forma que normalmente nos ensinaram, não como um tema pesado, nem como um período de culpa ou punição. O que eu quero te convidar a enxergar hoje é a Quaresma como um tempo arquetípico da humanidade, um tempo que existe muito antes de qualquer religião organizada, um tempo que nasce da observação da Terra, do corpo e dos ciclos da vida. E o que é importante compreender aqui é que o período que hoje chamamos de Quaresma nasce dentro de um calendário organizado na Europa, a partir da experiência climática, agrícola e simbólica daquele território. A Igreja estruturou esse tempo de recolhimento observando a realidade do hemisfério norte e dos costumes que eles já viviam por lá, onde esse momento do ano antecede a primavera e sucede um inverno rigoroso, marcado por escassez de luz, alimento e energia vital. No entanto, nós não vivemos essa mesma realidade climática no Brasil e na maior parte da América Latina. Quando o Quaresma acontece, não estamos saindo do inverno nem nos preparando para a primavera. Estamos atravessando o fim do verão e a entrada do outono. A terra aqui não está congelada, o frio ainda não chegou e a natureza segue outro ritmo completamente diferente. Ainda assim, nós seguimos o calendário religioso europeu porque somos uma sociedade formada a partir da matriz cristã eurocentrada, trazida pela colonização e mantida ao longo dos séculos como referência cultural, espiritual e simbólica. Isso faz com que vivamos ciclos espirituais que não correspondem exatamente aos ciclos naturais de nosso território. E é justamente por isso que esse período precisa ser vivido com consciência. A Quaresma, se você quiser seguir, não precisa ser interpretada literalmente como um reflexo do inverno europeu, mas como um arquétipo herdado que fala de pausa, revisão e reorganização interna. Quando entendemos isso, conseguimos integrar esse tempo simbólico à nossa realidade concreta, sem negar o corpo, o clima e a terra onde estamos. Aqui, o recolhimento não vem do frio externo, mas de outros sinais sutis, a mudança da luz, o cansaço acumulado do verão, a necessidade de desacelerar após períodos intensos de expansão. O outono nos ensina a soltar excessos, a reduzir estímulos e a preparar o campo interno para fases mais profundas, mesmo sem a rigidez climática do inverno europeu. Assim, podemos unir história e vida real. Honramos a origem desse calendário sem nos desconectarmos do nosso território, permitindo que esse tempo seja vivido não como uma regra importada, mas como uma escolha consciente de escuta, maturação e alinhamento com o ciclo que estamos atravessando agora. Agora, vamos voltar para o início de tudo, para os povos pagãos europeus. É importante lembrar que a Páscoa, como a conhecemos hoje, não nasce como um evento isolado, nem exclusivamente religioso. Ela emerge de um conjunto muito mais antigo de celebrações ligadas ao renascimento da vida, ao retorno da fertilidade da terra e à vitória simbólica da luz após um período de recolhimento. Entre os povos germânicos e celtas, esse momento era celebrado no equinócio da primavera, conhecido como Ostara ou Eostre, nome associado a uma deusa ligada à aurora, ao amanhecer e ao despertar da natureza.
Esse não é apenas um festival festivo, mas o ápice de um processo que vinha sendo vivido desde antes, quando a vida estava recolhida, silenciosa e aparentemente adormecida. A primavera não era celebrada como algo que surgia de repente. Ela era reconhecida como consequência de um tempo anterior de pausa, escuta e preparação. A terra havia sido respeitada em seu repouso, os excessos haviam sido naturalmente reduzidos e o corpo humano já estava ajustado a um ritmo mais lento, quando a luz começava a se equilibrar novamente com a escuridão e a vida respondia. E os símbolos daquela época atravessaram os séculos e chegaram até nós. Os ovos, os coelhos, as sementes não eram decorativas. Eles expressavam a compreensão profunda de que a vida se renova a partir do que esteve guardado, protegido e incubado. O ovo representa a potência do que ainda não se revelou, mas já pulsa. O coelho simboliza fertilidade, multiplicação e continuidade da vida. Quando o cristianismo se estabelece na Europa, ele encontra povos que já compreendiam esse ciclo e já celebravam esse renascimento há gerações. Em vez de eliminar completamente essas festas, a Igreja ressignifica o momento, deslocando o foco do renascimento da natureza para a narrativa da ressurreição. A Páscoa cristã passa a ocupar o mesmo lugar simbólico que Ostara ocupava no calendário pagão. O arquétipo, no entanto, permanece o mesmo. O que muda é a linguagem, a história central e a teologia. A travessia, a morte simbólica e o recolhimento e o retorno à vida continuam sendo o eixo da celebração. A Páscoa não nasce em oposição aos ritos antigos, mas como uma continuidade reinterpretada. Por isso, quando nos aproximamos da Páscoa de hoje, mesmo vivendo em outro território, em outro clima, acessamos um arquétipo profundamente humano e universal. O de que a vida sempre encontra um caminho de renovação depois de períodos de silêncio, perda ou pausa. Não como um milagre instantâneo, mas como uma consequência de um processo respeitado. Entender essa origem nos permite viver esse tempo com mais consciência e menos literalidade. Não se trata de reproduzir costumes antigos ou seguir regras rígidas, mas de reconhecer que estamos atravessando um momento simbólico de passagem, em que algo se encerra, algo se reorganiza e algo novo começa a se anunciar. E antes de falarmos de práticas e rituais propriamente ditos, é importante lembrar de algo essencial. Os povos antigos viviam muito mais conectados aos movimentos da natureza, porque não tentavam se colocar acima dela. Eles observavam, aceitavam e se ajustavam aos ciclos naturais da vida com muito mais fluidez do que fazemos hoje. A relação com a terra não era simbólica ou abstrata, era direta e cotidiana. A mudança da luz, o comportamento dos animais, o ritmo das plantas, o cansaço do próprio corpo eram sinais legítimos, respeitados e levados a sério. Quando a vida pedia pausa, ela era aceita. Quando pedia expansão, ela era celebrada. Não havia ideia de lutar contra o ciclo, mas de caminhar junto com ele. E essa escuta profunda permitia que os ciclos fossem vividos sem resistência excessiva. O recolhimento não era interpretado como perda de produtividade, e a expansão não era vivida como obrigação permanente. Existia um entendimento muito mais claro de que a vida se sustenta no equilíbrio entre movimento e pausa, ação e silêncio, invisível e visível. É a partir dessa relação íntima com a natureza que os rituais surgem. Eles não são criados para controlar forças externas, mas para alinhar o ser humano ao ritmo maior da vida. Quando entendemos isso,
os rituais deixam de ser vistos como algo místico, distante, e passam a ser compreendidos como gestos conscientes de ajuste entre corpo, espírito e terra. Com esse entendimento em mente, podemos agora olhar para as práticas específicas que antecediam os grandes festivais de renovação, respeitando suas origens, territórios e o modo como cada povo expressava esse mesmo arquétipo universal de preparação para o novo. Os povos pagãos europeus compreendiam que a primavera não podia ser convocada à força. Ela era consequência de um período anterior de silêncio, redução e reorganização. Esse tempo pré-ostara era vivido como um gesto simples e profundo. As práticas mais comuns incluíam a limpeza ritual das casas com ervas secas e resinas, especialmente sálvia, zimbro, alecrim e louro. Não era uma limpeza estética, mas energética e simbólica, marcando o fim de um ciclo interno. Objetos quebrados ou inúteis eram descartados, restos de inverno eram queimados e aquilo que não serviria para a próxima estação era devolvido à terra ou ao fogo. Havia também banhos rituais simples, feitos com água fria ou morna, muitas vezes em silêncio, como gesto de purificação e preparo do corpo para um novo ritmo de vida. O silêncio era respeitado não como obrigação espiritual, mas como necessidade fisiológica e psíquica. Falava-se menos, dormia-se mais, observava-se os sonhos. As mulheres tinham um papel central nesse período, especialmente na leitura dos sinais da natureza, na observação do corpo e na preparação das ervas que seriam usadas na estação seguinte. Era um tempo de escuta, não de ação expansiva. Ostara só vinha depois disso. Ela não inaugurava o processo, ela coroava um ciclo que já havia sido preparado. E no Brasil? Os povos indígenas e o tempo de preparação. Como que será que era isso? Aqui no nosso país é importante dizer com muita clareza que não existia uma única cosmologia indígena brasileira. Existem centenas de povos, cada um com sua relação própria com o tempo, a terra e o sagrado. Por isso não faz sentido buscar uma Ostara brasileira como equivalência direta. O que existe é o mesmo arquétipo vivido de outra forma. Em muitos povos indígenas do Brasil, os períodos de recolhimento e preparação estavam ligados principalmente aos ciclos das chuvas, secas, da pesca e da colheita, não ao frio intenso. O tempo de pausa vinha quando a terra precisava descansar, quando a caça diminuía ou quando o excesso de atividade ameaçava o equilíbrio da comunidade. As práticas incluíam resguardo, silêncios rituais, dietas específicas, banhos de erva, defumações com plantas locais e períodos de introspecção antes de grandes rituais coletivos. Esse tempo era visto como necessário para alinhar corpo, espírito e comunidade. Em vez da deusa específica da primavera, muitos povos honravam a própria terra como mãe viva, além de espíritos da floresta, das águas e dos ancestrais. A fertilidade não era personificada em uma única figura, mas entendida como um equilíbrio entre forças. Aqui, o arquétipo do renascimento não vinha da ideia do fim do inverno, mas da renovação do ciclo da vida, da continuidade do povo e da saúde da terra. Já nas culturas andinas, especialmente entre povos Quechua e Aimara, o arquétipo que mais se aproxima desse período é Pachamama, a Mãe Terra. Mas, novamente, não como uma deusa da primavera apenas, e sim como o ventre que sustenta todos os ciclos. Antes dos períodos de plantio e renovação, havia tempos de recolhimento, oferendas e escuta. A terra era alimentada antes de ser cobrada. O silêncio,
o respeito e a pausa eram parte da relação espiritual com a vida. Rituais de agradecimento, devolução e preparo antecediam qualquer expansão. Nada era feito sem antes honrar o que havia sido retirado da terra no ciclo anterior. Assim como na Europa, havia a compreensão de que a fertilidade precisa de tempo e respeito, não de aceleração. Uma coisa eu acho interessante e eu quero observar. Quando a gente observa como os povos antigos atravessavam esses períodos de recolhimento e preparação, uma coisa fica muito clara. Eles não separavam a espiritualidade da vida cotidiana. Não existia um momento específico para fazer ritual e outro para viver a vida. A relação com a natureza, com o corpo e com o invisível acontecia o tempo todo, de forma integrada, contínua e muito menos simbólica do que imaginamos hoje. É a partir dessa intimidade com a vida que surgem as ervas, os aromas e as práticas que hoje chamamos de mágicas. Elas não nascem de um desejo de controlar forças externas, mas da necessidade de acompanhar processos naturais. Quando o corpo desacelerava, a mente precisava de clareza. Quando a casa se fechava mais, o ambiente precisava ser limpo e protegido. Quando o futuro ainda não estava claro, era preciso sustentar fé, presença e continuidade. As plantas entram exatamente neste ponto como alinhadas silenciosas. Elas não eram escolhidas por significados abstratos, mas por convivência. O ser humano observava o efeito que uma folha, uma raiz, uma casca ou uma resina provocava no corpo, no sono, nos sonhos, no humor e na energia dos ambientes. Com o tempo, esse conhecimento se tornava tradição transmitida de geração em geração. Na Europa, especialmente entre povos pagãos, celtas, germânicos e comunidades do Mediterrâneo, esse saber se expressava por meio de plantas que já faziam parte da vida diária. O alecrim, por exemplo, sustentava a clareza mental em tempos de recolhimento, ajudando a manter a consciência desperta sem gerar agitação. A sálvia era usada para limpar casas, objetos e campos sutis, não como um gesto dramático, mas como a organização energética do espaço. O louro fortalecia a fé e a continuidade quando o caminho ainda não estava definido, ajudando a sustentar a visão de longo prazo. Zimbro e cedro protegiam os lares, criando a sensação de estabilidade em períodos naturalmente vulneráveis. Já a Artemísia ocupava um lugar muito especial, ligada às travessias internas, aos sonhos e à intuição, ajudando a atravessar o silêncio sem desorganização emocional. Resinas como olíbano e mirra aprofundavam a presença, alinhavam o corpo e espírito e criavam um campo propício à introspecção. Entre os povos indígenas do Brasil, o princípio era o mesmo, mas a expressão era outra. O recolhimento, a preparação não estavam ligados ao inverno, mas aos ciclos da chuva, da seca, da caça e da colheita. As práticas envolviam banhos de erva, defumações com folhas, cascas e raízes da mata, períodos de resguardo e silêncio antes dos rituais coletivos importantes. Arruda, guiné, alecrim do campo, folhas amargas e plantas de limpeza e proteção faziam parte desse cuidado contínuo com o corpo e com o campo espiritual. Não havia separação entre cura física e espiritual. Tudo fazia parte do mesmo gesto de alinhamento com a floresta e com a comunidade. Já nas culturas andinas da América Latina, o recolhimento estava profundamente ligado à relação com Pachamama, a Mãe da Terra. Antes de qualquer período de plantio ou renovação, havia tempos de pausa, oferenda e escuta. Plantas locais eram usadas em chás, banhos e rituais simples de agradecimento e devolução à terra.
O silêncio aqui não era ausência de ação, mas um momento de respeito, reconhecimento e preparação. Nada era feito sem antes honrar o que já havia sido recebido. O que une todas essas culturas não é a planta específica, mas a consciência por trás do uso. Em todos os territórios, as ervas, os aromas, eram utilizados para sustentar o corpo e o espírito em momentos de transição. Elas não buscavam provocar estados artificiais, nem acelerar processos. Pelo contrário, ajudavam a desacelerar, organizar e atravessar o campo com mais presença. Quando a gente compreende esse período ancestral de pausa, sustentação e preparo, fica muito mais fácil trazer essas práticas para o nosso tempo, sem romantizar culturas ou cair em dogmas. O que atravessa os séculos não é o ritual em si, mas a consciência que o sustenta. Viver esse período hoje não exige repetir defumações específicas, nem usar uma lista rígida de ervas, tampouco seguir regras externas. O que ele pede é ajuste de ritmo, redução de excessos, escuta do corpo, organização do campo emocional, sustentação do silêncio interno em meio ao mundo acelerado. Práticas contemporâneas coerentes com esse tempo são simples e profundamente eficazes. Quer ver como é fácil? Você pode criar pequenos espaços de silêncio ao longo do dia, reduzir estímulos desnecessários ou cuidar do ambiente onde você vive, limpando, organizando, abrindo espaço, se desfazendo do que já não faz mais sentido e renovando a energia. Usar aromas de forma consciente, não para provocar um estado artificial, mas para acompanhar o corpo em um ritmo mais introspectivo. Preparar um chá com presença, beber água com intenção, dormir melhor, escutar os próprios sonhos. Esses gestos, quando feitos com consciência, cumprem a mesma função que os rituais antigos cumpriam: alinhar o ser humano ao tempo da vida. A magia, nesse sentido, não está no objeto nem na forma, mas na qualidade da presença. É uma magia silenciosa, cotidiana, que não chama atenção, mas reorganiza profundamente. Quando vivemos esse período dessa forma, sem pressa, cobrança, algo começa a se mover naturalmente. O campo interno se estabiliza, a mente desacelera, as emoções encontram mais espaço para serem sentidas, sem transbordar. E então, sem que seja necessário forçar, surge uma disponibilidade para o novo. É exatamente nesse ponto que a transição para a Páscoa ganha sentido. Historicamente, a Páscoa sempre marcou o momento em que o recolhimento começa a dar lugar à expansão. Não como uma ruptura, mas como uma consequência. Depois do silêncio, a vida naturalmente volta a se manifestar. Depois de uma pausa, a energia começa a circular novamente. E depois de uma preparação, algo floresce. Mesmo na tradição cristã, a Páscoa não deveria ser compreendida isoladamente, mas como resultado de um caminho anterior. A travessia, o silêncio, a reorganização interna e a confiança no invisível precedem o renascimento. Sem esse percurso, a Páscoa se torna apenas uma data no calendário, esvaziada de significado. Mas, quando vivida com consciência, a Páscoa representa a retomada da vida com mais maturidade. Não é o retorno ao excesso, mas a circulação equilibrada da energia. É o momento de voltar ao mundo levando consigo o que foi aprendido no silêncio, o que foi curado, o que foi solto, o que foi reorganizado. Os rituais atuais podem ser simples e simbólicos. Acender uma vela com intenção de clareza, preparar uma refeição com presença, organizar a casa com gesto de abertura para o novo.
Usar aromas mais leves, florais suaves, notas verdes, que acompanham esse movimento de retorno gradual à expansão. Não para acelerar processos, mas para simbolizar ao corpo que um novo ciclo começa a se desenhar. A Páscoa, nesse olhar, não é um ponto final, tampouco um começo abrupto. É uma passagem, um limiar entre o que foi vivido no recolhimento e o que começa a se manifestar no mundo. Ela convida à presença, à gratidão e à responsabilidade sobre o que faremos com a vida que se renova. Quando unimos o saber ancestral, as práticas contemporâneas e a compreensão simbólica da Páscoa, algo se organiza de forma muito natural. A espiritualidade deixa de ser um conjunto de regras ou rituais importados e passa a ser uma experiência viva, integrada ao cotidiano, ao corpo e à realidade que estamos vivendo agora. E talvez esse seja o maior ensinamento desse ciclo: aprender a atravessar o tempo com consciência, sem negar o passado, sem copiar formas que não nos pertencem, sem perder a capacidade de escutar o que a vida está perdendo nesse momento. E à medida que esse encontro vai chegando ao fim, o convite que fica não é para fazer mais, mas para escutar melhor. Escutar o corpo, o tempo e os sinais sutis que a vida oferece quando a gente desacelera o suficiente para perceber. Os povos antigos sabiam que atravessar ciclos não é algo que se resolve com respostas rápidas. É algo que se vive. O recolhimento não era um erro a ser corrigido, mas um espaço fértil onde a vida se reorganiza em silêncio. A pausa não é ausência de movimento, é gestação. Talvez você não saia desse programa com certezas prontas, e isso é muito bom, porque os ciclos mais verdadeiros não pedem conclusões imediatas, pedem presença. Pedem que a gente caminhe um pouco mais devagar, com mais honestidade e menos expectativas. A Páscoa que se aproxima, quando vista para além das datas e dos costumes, nos lembra disso, que depois do silêncio, a vida volta a circular, que depois da travessia, algo renasce. Mas esse renascimento não é um retorno ao que era antes. Ele carrega maturidade, consciência e responsabilidade. Que você possa atravessar esse tempo respeitando o que precisa descansar e nutrindo o que começa timidamente e pedir espaço dentro de você. Que o novo não seja apressado, que ele seja sustentado. O que a gente faz nesse programa juntos é abrir portais, mas o caminho continua fora desse áudio. No Instagram e no TikTok você me encontra como Bruxarina_. Lá eu compartilho reflexões, rituais, aromas, bastidores da criação mágica e fragmentos reais da vida espiritual aplicada no cotidiano. No YouTube eu sou a Bruxarina Aromaterapias. Lá existe uma playlist inteira com orações, meditações guiadas e experiências sensoriais para te acompanhar em diferentes momentos da vida. E se você sentir que esse é o momento de aprofundar, não só ouvir, mas viver um processo mais estruturado, eu quero te apresentar um caminho muito especial para mim. O curso Os Códigos Ocultos de Maria Madalena, O Caminho da Rosa. E esse não é só um curso e nem apenas um conteúdo, é um processo de iniciação. São 6 módulos que conduzem você por uma jornada de cura do que foi ferido, integração do feminino e masculino internos e despertar da sacerdotisa que vive na sua essência. Ao longo do caminho, você acessa práticas, reflexões e ativações que não ficam na superfície. Elas trabalham em camadas mais profundas de consciência. É para quem sente que já buscou respostas fora, mas agora quer voltar para dentro. No site bruxarina.com.br você também encontra o curso e também meus perfumes ritualísticos, banhos, óleos e ferramentas energéticas.
todos criados com intenção real, conhecimento técnico e saber ancestral. Talvez exista ali algo que esteja exatamente alinhado com a fase que você está atravessando agora. E eu quero te ouvir. Me manda suas dúvidas, suas sugestões, os temas que você quer que a gente atravesse no próximo programa. Esse espaço é vivo e ele cresce com a sua presença. E eu te desejo uma excelente semana, com movimentos conscientes, com menos ruído e mais clareza. Que você atravesse esse ciclo com leveza, amor e maturidade emocional. Nos encontramos no próximo programa. Até o próximo aroma. Beijos da Bruxarina.